Oi gente, sejam todos muito bem-vindos, né, a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai tentar terminar aí o nosso curso online de cultivo de orquídeas e eu vou estar falando aqui, né, das principais dúvidas, vou tentar resolver aí, né, as principais dúvidas de vocês em relação ao cultivo das orquídeas para a gente terminar aí nossa semana de curso online, né. Eu achei que os vídeos seriam até menores, mas os vídeos ficaram bem longos, por isso eu diminuí a quantidade e eu espero de coração que vocês estejam gostando, tá bom, pessoal? Então, assim, antes de iniciar o vídeo de hoje, antes de iniciar o tema de hoje, eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam aqui no canal, né? E igual eu falo, o aprendizado não vai estar terminando hoje. Todos os dias eu vou estar fazendo vídeos aqui para vocês. Inclusive, eu tava até com a ideia de vídeo que se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários que assim, eu tá passando pelo orquidário e falando o nome de cada planta que eu tenho aqui e a luminosidade, tá bom? Hoje eu vou falar um geralzão sobre luminosidade, vou falar um pouco sobre adubação, sobre pragas e doenças, né? Vou falar um pouquinho sobre replante no tronco, então vai ser um vídeo, creio eu que longo, porém eu tenho certeza que vocês vão estar aprendendo bastante com o vídeo de hoje, mas se vocês quiserem, né, um vídeo mais detalhado sobre quais plantas eu cultivo em qual luminosidade, aí vocês deixem aí nos comentários que eu posso estar fazendo aí o próximo vídeo falando sobre isso, tá bom? Mas enfim, já vai se inscrevendo igual eu falei, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e bora pro tema de hoje. Pessoal, olha só, vamos começar com o replante no tronco, né? O plantio de orquídeas em troncos. Eu mostrei para vocês na aula passada como que a gente planta uma orquídea no vasinho, né? Bem simples, igual eu falei para vocês. O segredo mesmo do plantio das orquídeas é deixar elas firmes, né? No vasinho e escolher o substrato ideal. Então, assim, depois que a gente fez esse replante aqui, vocês podem ver que a plantinha continua super bem, não desidratou. Tá vendo? Tá bem bonitinha. E assim, choveu bastante depois desse replante. Inclusive foi até por isso que eu não trouxe mais vídeos pra vocês, porque esses últimos dias estava chovendo, então não teve nem jeito de eu vir aqui no orquidário gravar. Agora que deu uma treguinha, né, e eu tô aqui gravando pra vocês. Mas olha só, pra vocês verem o que eu falei, né? A gente plantar a orquídea meio de lado, ó, choveu até e não ficou água empoçada no miolinho, tá vendo aí? Não ficou. Então, isso que é o segredo, né, do plantio das Phalaenopsis, por exemplo. Ó, essas outras que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Aquela ali mais deitada, tá vendo? Então todas elas estão se desenvolvendo bem, então sempre que forem plantar Phalaenopsis, sigam aí essa dica para vocês não terem problema, tá? Mas enfim, do mesmo jeito que a gente fez esse replante aqui, deixou bem firme, bem fixado, a gente faz no tronco, tá bom? Então assim, vamos supor, a gente vai plantar uma Phalaenopsis ou uma planta monopodial em um tronco. Como que a gente posiciona ela? Eu fiz o replante dessa Wanda esses dias, né? Até gravei aqui para vocês. A gente sempre coloca ela mais virada para o lado. Sempre que vocês forem plantar uma orquídea em um tronco, gente, uma dica aí legal para vocês, que eu vou estar dando essas explicações, eu acho que já basta, vocês já vão entender super bem sobre plantio em tronco. Então assim, ó, sempre que for plantar uma orquídea em tronco, ao invés de vocês posicionar desse jeito aqui, tá vendo? Colocar o tronco em pé e posicionar, tentar achar o jeito de colocar a planta aí, coloca um tronco deitado, tá? Esse aqui eu plantei as orquídeas e mantive o tronco deitado, mas, por exemplo, eu vou replantar qualquer orquídea, seja monopodial, igual as Vandas ou as Phalaenopsis, ou simpodial, eu aconselho vocês colocar o tronco deitado e fingir que vocês estão plantando em um vasinho. Vocês vão posicionar da mesma forma, entendeu? Então, ó, coloquei ela aqui, tá vendo? Vamos supor que é como se fosse um vasinho. Eu vou colocar ela um pouquinho emborcada, né? Um pouquinho torta, deitada para um lado, que geralmente é o lado que tem mais parte aqui do tronco para se desenvolver, né? E aí a gente pendura o tronquinho, ela vai ficar um pouquinho emborcadinha para cima. No início, quando a gente faz o plantio, fica meio estranho, mas depois ela se ajeita aí e dá tudo certo, tá? Então assim, eu acho bem legal fazer isso, é uma dica bem interessante aí para vocês que estão tendo problemas em como posicionar uma orquídea no tronco. Vocês lembram, igual eu falei para vocês, que as
As plantas que tem o crescimento simpodial, a gente sempre coloca a parte mais velha dela, a traseirinha dela encostada na beiradinha do vaso. Então você encosta a parte traseira dela na beiradinha do vaso e a parte do brotinho a gente posiciona num lugar que tem mais espaço no vaso para crescer, não é? Então, no tronco vocês vão fazer da mesma forma, olha só. Esse dendróbio aqui, por exemplo, a parte mais velha encostada no tronco para os brotos continuarem crescendo, né, ao longo do vaso. Deixa eu ver outra, olha só essa aqui para vocês verem, ó, a parte mais antiga encostada e o broto para esse lado para ele poder se desenvolver por mais tempo aí ao longo do tronco, tá vendo aí? Ao longo do vaso, né? Então, assim é o jeito que a gente replanta uma orquídea no vasinho e é praticamente a mesma coisa no tronco. Olha só para vocês verem o que eu tô falando. A parte mais velha da planta a gente coloca na beiradinha do tronco. Deixa eu ver uma planta aqui que dá para exemplificar mais para vocês. Olha só. A parte mais velha a gente coloca na beiradinha do tronco e a parte mais nova a gente posiciona pro lado que tem mais espaço para ela continuar crescendo, tá vendo aqui? Então, vou pegar uma orquídea, eu vou amarrar no tronco. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar, descobrir qual que é a traseira da planta, qual que é a frente. Nesse caso aqui, eu vou colocar essa planta de lado para vocês verem, ó. Tem até uns bulbozinhos velhos que eu tinha colocado aqui, que acabou secando, mas enfim. Olha só. A parte mais velha a gente coloca na beiradinha do tronco e a parte mais nova, onde saem os brotos, a gente coloca posicionada para o lugar que tem mais espaço. Então, peguei uma orquídea, vou plantar ela no tronco, o que eu faço? Igual eu falei para vocês, ó. Coloca o tronco deitado, finge que vocês estão plantando em um vaso, colocou a parte mais velha na beiradinha, a parte mais nova no espaço para ela crescer, já tá perfeito. Essa aqui, vocês podem ver que ela já tá meio deitada, tá vendo? É porque é uma planta que já estava acostumada em tronco. Mas, por exemplo, eu vou pegar uma orquídea que tá em um vasinho, que tá toda retinha, toda bonitinha. Quando a gente planta elas no tronquinho, elas ficam todas assim, ó, deitadas praticamente quando a gente coloca o tronco em pé. Né? E aí com o tempo, quando ela for brotando, desenvolvendo brotos novos, ela vai tomando essa forma aqui meio virada para cima para ela se desenvolver. Então, geralmente no início do plantio, quando você replanta, né, a orquídea, por exemplo, olha só, essa aqui, ó, deixa eu tirar essa aqui para eu mostrar para vocês, ó. Coloquei ela, vamos supor, plantei ela aqui, ela estava num vasinho, eu plantei ela no tronquinho. Vocês podem ver, a gente coloca o tronco, ela fica toda virada para cá, ó, como se estivesse, né, deitada, no caso, aí no tronquinho. Só que, quando ela começa a brotar, os brotos que saem, os brotos que se desenvolvem, eles começam a se posicionar para cima, tá? E isso é super normal. Então, os bulbos mais antigos, quando você fez o replante, eles vão ficar posicionados dessa forma, né, na horizontal, e os brotinhos novos que forem saindo, eles vão se posicionando para cima. Eu falo isso porque tem muita gente que às vezes pega uma orquídea, coloca ela em pé, assim, amarrada no tronco, toda em pé, porque os bulbos têm que ficar em pé para dar certo, mas não é isso, tá? Se você fizer isso, você vai espremer ali as gemas de brotação e vai atrapalhar o desenvolvimento da planta. Então, para posicionar uma orquídea no tronco é assim, tá? Você pega ela. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui para fazer aqui para vocês entenderem bem. Olha só, peguei, vamos supor, essa orquídeazinha aqui, ó. Deixa eu tirar ela aqui e mostrar para vocês. Ela tava em um vasinho, né? Peguei ela, amarrei ela no tronquinho, coloquei o tronquinho deitado, amarrei do jeito que eu ensinei para vocês. Eu vou virar o tronquinho, ela vai ficar meio deitada, isso é normal, tá? Então, é desse jeito que a gente faz o plantio. Um outro exemplo aqui para vocês. Olha só esses epidendrons aqui que eu tenho, ó. Tá vendo? A gente planta, ela fica em pé, né? A gente coloca o tronquinho em pezinho. Ela vai ficar meio deitada, porém, os brotos que se desenvolvem, eles vão se desenvolvendo para cima, tá? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Enfim, aqui no canal tem vários vídeos sobre esses replantes, né? E eu, assim, por eu estar tentando abordar muitos temas nesse vídeo de hoje, eu acho que não tem tanta necessidade de a gente fazer um replante hoje, de uma orquídea num tronco, até porque eu faço direto. Mas, se vocês quiserem, é só me falar, só colocar nos comentários que eu faço, tá? Um outro exemplo aqui é essa Cattleya, ó, essa aqui tá um exemplo bem claro. Ela tava em um vaso, deixa eu tirar ela aqui do sombrite, para eu mostrar para vocês. Olha só, gente, ela tava em um vaso, né? Aí eu peguei ela,
replantei ela, ó, coloquei o tronco deitado, coloquei a parte antiga na beiradinha do tronco, a parte nova para onde tem espaço para crescer, plantei ela em pezinha como se ela estivesse no vaso, tá vendo? Peguei o tronco, virei ele, pendurei ele dessa maneira aqui, vocês podem ver que o vegetal ficou deitado, porém os novos brotos se desenvolvem subindo para cima e a planta vai tomando forma no tronco, tá? O que importa é vocês saberem que a parte antiga tem que ficar na beiradinha do tronco, a parte nova para onde tem espaço para crescer e que a planta tem que ficar bem firme. Então vocês vão amarrando aí, passando barbante, até vocês verem que a planta ficou bem fixada, porque se ela ficar caindo, se ela ficar deitando, ela não desenvolve, tá? Um exemplo são essas braçávulas aqui, ó, estavam até morrendo, porque elas chegaram aqui para mim todas bambas aqui, não tava funcionando, não deu certo, né? Estavam muito mal plantadas. Aí eu coloquei um arame aqui, firmei bastante ela e olha só o tanto de raízes novas, entendeu? Então assim, é muito simples o replante, os pontos principais é saber qual que é a frente, qual que é a traseira, como posicionar a planta, que eu já ensinei para vocês, e que a planta tem que ficar firme, que a planta tem que ficar fixada, tá bom? Em relação ao plantio nos troncos, eu acho que é isso. A gente tem a adubação, pessoal. Olha só, a adubação, vocês podem estar utilizando adubo orgânico, tá bom? Eu gosto de juntar os dois, adubinho orgânico com adubo químico, porque aí eu tenho um resultado bem melhor, inclusive todas as plantas minhas são adubadas dessa forma que eu ensino para vocês. Então o que é o adubo orgânico, gente? Vocês vão encontrar ele em uns potinhos pequenininhos, né, sendo vendidos como Viagra para orquídeas, é a mesma coisa. Ou então bocache, né? Se vocês não encontrarem aí esse tipo de adubo, vocês podem estar comprando torta de mamona, misturando com farinha de osso. Eu tenho até a receita caseirinha desse adubo, que dá para vocês fazer em casa, que é bem simples e eu usei por muito tempo. Até hoje em dia, geralmente, quando às vezes eu não acho esses outros já prontos, eu utilizo nas minhas e é muito bom. Vou deixar aqui na descrição o videozinho da receita, tá bom? Quem ainda não viu, vai aí, é só clicar na descrição. O primeiro link vai estar escrito aí, né, vídeo do adubo caseiro, e aí vocês clicam no link que vocês vão estar assistindo, tá? Clica aí depois que terminar esse vídeo, que aí lá eu ensino em detalhes as medidas, o que vocês usam para fazer o adubinho e fazer as trouxinhas para as plantas estarem se desenvolvendo, tá? Mas enfim, eu utilizo esse adubo, né? Inclusive são essas trouxinhas que ficam aqui nos vasos das minhas plantas. Olha só para vocês verem, ó, coloquei aqui, a orquídea já enraizou na trouxinha, tá vendo? Para retirar os nutrientes aí. Então é muito legal esse tipo de adubinho. E aí eu utilizo também adubo químico, tá? Os adubos químicos que eu uso, não tem perigo, não tem problema vocês usar adubo químico, não vai queimar as plantas, tá? Se você cultiva no carvão, pode usar, não vai ter problema nenhum. O único problema é se você adubar elas no sol quente ou então colocar muito adubo, tá? Então tem que ser a medida certa e no horário certo, ou no iniciozinho da manhã ou no finalzinho da tarde, que são os horários aí que o sol não está muito intenso, que está o sol mais fraquinho e que o adubo vai trazer melhores resultados aí no cultivo de vocês, tá bom? Então assim, o adubinho orgânico, esse bocache aqui, ó, que eu utilizo nas trouxinhas, é um adubinho que a gente coloca de 3 em 3 meses, então ele é bem tranquilo. Fez as trouxinhas, colocou, marca o dia que colocou, depois de 3 meses tira e coloca uma de novo. O adubo químico que eu utilizo, eu vou lhe pegar até um vidrinho para eu mostrar para vocês e ensinar, pera aí. Então, gente, ó, o adubinho químico que eu utilizo é esse aqui, ó, da Forte Orquídeas, tá? É bem importante que se vocês forem utilizar esse adubo, tem que ser Forte Orquídeas, tá? Porque eles têm várias linhas de adubos para plantas, para samambaias, para jardim, tem o Forte Flores, todos são adubos para as plantas, né? Porém, para as orquídeas tem que ser esse aqui, que tem a formulação correta para o desenvolvimento, né, e floração das orquídeas, tá bom? Então sempre que vocês forem comprar esses adubinhos aqui, Forte Orquídeas. Esse aqui eu comprei até no Mercado Livre, chegou rapidinho, bem baratinho e assim, rende demais. Um potinho desse aqui, para esse tanto de planta que eu tenho, dura mais de um ano, bem mais, porque eu tinha bem menos, né, e durou bastante. Eu comprei esse aqui esses dias, então eu utilizo esse,
tá? Da Forte é muito bom, nunca precisei utilizar outro tipo de adubo, então a única coisa que eu uso para minhas plantas é isso, a trouxinha, o adubinho orgânico que tá aí na descrição para vocês fazerem, tá bom? Esse adubinho ajuda no enraizamento e no crescimento aí na brotação das plantas. Esse da Forte aqui, eu utilizo esse de crescimento, que é o 30-10-10. Sempre que vocês forem comprar, ele é o Peters, a mesma coisa do Peters, tá? É um adubo muito bom. Então sempre que vocês forem comprar, ó, vai ter isso aqui, ó, crescimento, tá? Eu utilizo só esse, 30-10-10. E tem o de floração também que eu utilizo, que nessa faixinha aqui ele é rosa e tá escrito aqui, ó, floração 9-45-15. São os únicos dois que eu utilizo, né, junto com a trouxinha, que me dá resultado. É muito simples, é só diluir na água e borrifar no vegetal das plantas, tá? Se vocês forem pegar isso aqui e ficar jogando no substrato para molhar as raízes, um vidro desse aqui dá para 2 adubações. Então, assim, para vocês aproveitarem mais o adubo e as plantas se desenvolverem mais e aproveitarem também, é foliar a aplicação dele, tá? Eu utilizo aqui borrifando as folhas, borrifando o vegetal todo da planta. Pode jogar no substrato assim, borrifando no vegetal todo. Só evita de jogar nas flores, porque senão mancha as flores e diminui a durabilidade delas, tá? Então, é isso aí. Vocês não reparam a bagunça, tá? Vamos organizar aqui, olha só. Como que a gente utiliza? Ó, eu vou estar utilizando sempre, gente, ó, essa medida, uma colherzinha, essas colherzinhas aqui de café, tá vendo? Quando vocês forem pegar, geralmente ele vai empelotando, vocês vão dissolvendo ele assim, ó, tirando as pelotinhas para ele ficar, tá vendo? Bem granuladinho para não ter problema na diluição. Uma colherzinha dessa aqui, a menor colherzinha aí, que é a de café, né? Uma colherzinha dessa desse jeito por litro de água. Tá bom? Se você misturou uma colherzinha aqui e utilizou, né? Depois você pode jogar, vamos supor, eu peguei aqui, fiz minha mistura, eu adubei as plantas, sobrou. Eu guardo? Não, eu utilizo nas outras plantas que eu tenho aqui que dá super certo, tá? Então, para vocês aproveitarem mais os nutrientes do adubo para as plantas se desenvolverem melhor, façam isso. Tá? Evitem aí ficar guardando as misturas já prontas para adubar depois. Isso não funciona muito bem não. Então, ó, o adubo que eu utilizo é esse da Forte, né? Esse aqui é o de crescimento e aí eu tenho o de floração. Uma colherzinha de café para 1 litro d'água. Se você tem muita planta, vai fazer 2 litros? 2 colherzinhas dessa. Se você tem pouca planta, quer fazer meio litro? Meia colherzinha para meio litro, entendeu? Tem muitas plantas, mais 2 litros é muito, que é o que eu faço aqui. Eu utilizo uma colherzinha e meia para 1,5 litro de água e tá perfeito, elas vão se desenvolver sem problema nenhum. Como que vocês adubam? Igual eu falei, borrifa o vegetal. Não precisa molhar as plantas antes de adubar, porém, se quiser, não tem problema nenhum, tá? Uma coisa muito importante, depois que vocês adubam, no outro dia, vamos supor que hoje é dia de eu adubar. Então peguei ali, fiz a minha misturinha, uma colherzinha por litro d'água, adubei as plantas, né? Amanhã eu venho aqui e molho bastante para tirar o excesso de adubo que fica nas folhas e não ter nenhum problema. Então eu sempre faço isso e sempre tenho resultados, tá? Igual eu falo para vocês, eu passo aqui o que eu faço nas minhas plantas e o que eu tenho resultados. Então é assim que eu faço, é assim que elas estão se desenvolvendo e é assim que eu passo para vocês não terem problemas aí também no cultivo de vocês, tá bom? Então, em relação à adubação é isso. Como que eu utilizo? Toda semana, tá bom? Toda semana. Vocês vão me falar, ah, mas no adubo tá escrito que a gente utiliza de 15 em 15 dias. Sim, cada formulação tem que ser aplicada após 15 dias de você aplicar a outra. Então, o que que acontece? Eu aplico esse de crescimento hoje, né? Semana que vem vai ter feito 7 dias que eu apliquei ele. Aí, ao invés de eu colocar ele, eu coloco de floração, que aí eu mudei a formulação. Eu mudei os nutrientes, a quantidade de nutrientes que eu coloquei nelas. Então é um adubo diferente, entendeu? E só depois, na outra semana, que eu utilizo esse aqui de novo, que aí já vai ter feito 15 dias, entendeu? Então, essa aí é a explicação que eu dou para vocês em relação a isso. Esse período de 15 em 15 dias entre as adubações é o adubo da mesma formulação,
tá? Então por isso que toda semana eu adubo e aí eu coloco, né, sempre alterno os dois. Então hoje crescimento, semana que vem floração. Aí na próxima semana eu uso de crescimento de novo. E na outra semana eu uso de floração, entendeu? Porque assim, durante esse período aí que a gente vai alternando os dois, tem tempo da planta descansar aí, né, entre as aplicações da mesma formulação, entendeu? Formulação que eu falo é, o de crescimento tem uma formulação, o de floração tem outra. Então a gente muda os dois toda semana, né, sempre alternando, as plantas se desenvolvem perfeitamente e vocês não têm nenhum problema. Em relação ao desenvolvimento e nem nada do tipo, tá bom? É bem importante frisar que adubação não é certeza de floração. A gente aduba para a planta se desenvolver, para a planta ter mais força, para a planta ficar mais saudável, né? Por quê? O que vai fazer a planta florir? A luminosidade. Então não adianta você colocar as orquídeas na sombra, né, e adubar que elas não vão florescer. Então tem que colocar no lugarzinho que pega a luminosidade do sol, que pega a luz solar, para elas estarem se desenvolvendo bem. E a adubação é um complemento para a planta ficar mais forte. Aí alguém vai vir e vai me perguntar por que quando as plantas estão na natureza não precisa de adubar. Porque, pessoal, quando as plantas estão na natureza, elas estão em um ambiente totalmente em harmonia, vamos dizer assim, né? Elas começaram a se desenvolver lá elas têm a umidade que elas precisam, elas têm os nutrientes na umidade do ar, tem várias árvores por todo lado, entendeu? Tem os passarinhos, tem tudo. Então, tipo assim, as folhas das árvores, galhos das árvores caem no chão, se decompõem. Quando vem a chuva, a umidade, né, sobe e aquilo ali consegue transportar, aquela umidade consegue transportar nutriente para a planta, entendeu? Então, assim, não tem como comparar. A gente, no orquidário da gente, é tudo limpinho, não tem nada, a gente não deixa, entendeu? Então, assim, são ambientes diferentes. Então, quando a planta tá na natureza, naturalmente ela tem os nutrientes que elas necessitam para se desenvolverem bem, tá? Quando elas estão no cultivo da gente, a gente tem que aproximar ao máximo, né, o cultivo da gente com o ambiente natural da planta e a gente tem que dar esses nutrientes para elas. A gente tem que tentar dar os nutrientes para a planta se desenvolver bem, né, e não ter nenhum tipo de problema. Então é por isso, quando elas estão na natureza, elas estão em um ambiente adequado ali, que assim, tipo assim, elas nasceram desde sementinhas, elas estão no mesmo lugar, conseguindo retirar todos os nutrientes possíveis de todos os lugares, né, de todas as partes aí. Então vem um passarinho, né, cai fezes de passarinho ali nas raízes, já é um adubo, né, o tronco da árvore começa ali, vai se soltando as cascas, né, já é um adubo que se decompõe lá, já é um adubinho orgânico, né, igual eu falei pra vocês, o chão da floresta, que às vezes fica cheio de folhas, apodrecendo, entrando em decomposição, aí chove, a umidade sobe e aquela umidade transporta nutriente para a planta, então por todos os lados elas estão recebendo nutrientes sem parar, né? E quando elas estão no quintal da gente, isso é totalmente diferente, a não ser que você vive num lugar que tem uma floresta aí, tudo organizado, aí é outras coisas, né? Outro negócio aí, mas assim, igual eu falo, algumas pessoas também vão falar, não sei quem cultiva e não aduba e elas se desenvolvem super bem. Sim, porque para florir a gente precisa só do sol. Só do sol. O sol vai fazer ela florescer, não precisa jogar nada, só água, entendeu? Mas os adubos é para a planta ficar mais forte, para evitar que a planta tenha muito ataque de doenças, de pragas, de tudo mais. Então, quanto mais forte a planta tá, quanto mais nutrientes ela tem, melhor vai ser a floração. As flores são maiores, né? A quantidade de flores por floração vai ser bem maior e a planta vai ficar menos, né, suscetível ao ataque de pragas e doenças, tá bom? Então, sobre adubação, eu acho que é isso. Acho que deu para vocês entenderem bem, né? Sobre pragas e doenças, gente, a maioria das doenças vem quando a planta tá
fraca, quando a planta tá debilitada, entendeu? Então o que que causa ataque de fungo? O que que causa podridão negra? Excesso de umidade. A maioria dos fungos, eu posso dizer assim, 99% dos fungos, eles vêm por conta da umidade em excesso. Então, se você cultiva já em um substrato que não mantém muita umidade, já tá perfeito. Você já tá meio caminho andado, né? E a planta vai ter menos chances de ser atacada por fungo e por bactéria, entendeu? Então, se você coloca elas no ambiente certo, na luminosidade certa, no substrato que não acumula umidade demais, tá perfeito. Elas vão se desenvolver e raramente você vai ter problemas com ataque de fungo, com podridão negra, com ataque de bactérias e essas coisas, tá bom? Até por isso que eu falei para vocês, para evitar ataque de doenças, vocês têm que replantar o mais rápido possível. Comprou uma orquídea, replanta para não ter nenhum problema, porque assim vocês evitam ataques de doenças e pragas. Olha só essa Phalaenopsis. Tá vendo essas manchinhas aqui, ó? Ataque de fungo. O que que é isso aqui? Porque ela tava num substrato totalmente compactado, totalmente úmido, e aquilo ali abafa as raízes, a planta vai ficando fraca e vai surgindo essas manchas, vai surgindo esse tipo de fungo. Depois que a gente replanta, depois que a gente coloca no substrato ideal, elas começam a sair as folhas mais saudáveis, tá vendo? E elas se desenvolvem bem melhor. Então, é isso. Evitar ataque de pragas e doenças, de fungos, de bactérias, é só vocês colocarem no ambiente certo e evitar molhar demais. Se cultiva no carvão, não precisa ter essa preocupação, porque o carvão seca muito rápido, né? Mas se cultiva em mix e tudo mais, tomem bastante cuidado, principalmente no período chuvoso, quando chove demais e o substrato fica muito úmido, os fungos geralmente atacam, tá? Aqui, raramente tem ataque de fungo e de bactéria, exatamente porque eu cultivo no carvão, então pode praticamente assim chover a semana inteira que as plantas não vão ter nenhum desses tipos de problema, nenhum desses ataques, porque o carvão seca muito rápido, tá? Mas se teve um ataque, o que que eu faço? Gente, se vocês perceberam uma mancha de fungo, de uma bactéria, alguma coisa, eu sempre aconselho vocês, já até falei aqui no canal, todo dia tá andando pelo orquidário e observando como que as plantas estão, para vocês pegarem os ataques no início. Quando você pega um ataque de um fungo ou de uma bactéria, o que que eu aconselho? O mais rápido possível, você vai lá, corta o bulbo inteiro que está afetado. Ah, mas tá só a folha que está aqui com uma mancha de um fungo aqui, que eu não sei o que que é, o que que eu faço? Eu aconselho cortar o bulbo inteiro, você sabe por quê? Porque aí não vai ter risco de você vir aqui, cortar um pedacinho da folha, só que aquele fungo já ter se reproduzido e ter passado para a folha toda, entendeu? Então, quando tem um ataque de um fungo, de uma bactéria, não precisa nem usar fungicida, né? Se você pegou no início, é simplesmente cortar toda a parte da planta que está afetada. Ah, minha orquídea está apodrecendo. O que que é isso? É a podridão negra, entendeu? Se a orquídea está apodrecendo, é ataque de fungo. Tudo que apodrece está se decompondo, tudo que apodrece tem fungos ali decompondo aquela estrutura, entendeu? Então, se uma orquídea está com um pedacinho apodrecendo, é ataque de fungo. Vai lá, corta a parte que está afetada, passa canela em pó, evita molhar a planta depois, que vamos supor, essa orquídea aqui, vamos supor, para ficar mais fácil para vocês, foi atacado esse bulbo. Tá com uma mancha enorme de fungo aqui, a mancha a gente pega, a mancha tá mole, né? A gente vê que a mancha tá mole. O que que eu faço? Eu venho aqui, corto o bulbo aqui embaixo, para não ter nenhum risco daquele fungo ter passado para a planta toda. Eu corto o bulbo aqui embaixo, passo canela em pó, tiro essa planta daqui, separo ela das outras e vou deixar ela uma semana inteira sem molhar. Por quê? Para evitar as chances daquele fungo voltar, porque eles vêm por conta da umidade. Então, se depois de um ataque, você vai lá, tira a parte que está totalmente afetada, deixa a planta sem umidade por uma semana, esse tempo, né, não vai ter problema desse fungo voltar, vai ser bem menos arriscado, né, esse fungo voltar a atacar a sua planta. Então é uma dica bem legal aí, tem alguns vídeos onde eu faço isso, fiz até em uma Cattleya que eu tenho ali que tá até voltando a brotar. Então assim, simplesmente isso, tá? Ataque de fungo, se você viu que é uma mancha, como que é um ataque de fungo? A gente tem uma mancha, né, que geralmente ela atravessa a folha, a gente tem esse tipo de fungo aqui, ó, que dão essas manchinhas só no lado de baixo. Isso aqui é totalmente normal, tá? Isso aqui é natural, não precisa se preocupar, que só vai manchar mesmo, não vai causar nenhum dano para a planta. Agora, se você viu uma mancha que surgiu do lado de baixo da folha, por exemplo, né? Surgiu hoje aqui do lado de baixo. Amanhã você já consegue ver a mancha por cima e
e ela tá crescendo sem parar, é um ataque de fungo. Vai lá, corta totalmente a parte afetada, que você vai evitar que isso continue e acabe matando a sua orquídea, tá? Uma coisa bem importante, vocês só fazem isso quando vocês verem essas manchas, tá? Uma mancha que cresce rápido é um ataque de fungo que pode matar a sua orquídea. Mas geralmente, nas folhas mais velhas, começa a amarelar, tá? Folhas antigas amarelam, depois elas começam a dar algumas manchinhas, depois de amarelar, desidrata e cai, porque a planta tá descartando essa folha, tá bom? Então tem que ter aí meio que uma ideia, né, diferente aí de um descarte para um ataque de fungo. Então o fungo ele ataca uma folha saudável que do nada começa a manchar e aí acaba que aquela mancha vai crescendo. Um descarte natural é a folha mais velha, ela começa a amarelar e aí ela vai desidratando até que ela cai, tá bom? Eu espero, gente, que não esteja ficado muito confuso isso aí, tá? Eu espero que se ficou alguma coisa confusa, vocês deixam no comentário, tá? E pra gente fechar esse vídeo de hoje, né, a gente tem os ataques das pragas, que são ácaros, cochonilha, né, pulgão, essas coisas. Tudo se resolve com inseticida, tá? Inseticida à base de água resolve o problema. Como que você sabe o que é um ataque de ácaro? O ataque de ácaro ele vai surgir dessa mesma forma aqui que eu mostrei para vocês, essas manchinhas aqui do lado de baixo da folha, geralmente. Só que esses fungos normais, que geralmente dão mesmo por conta da umidade, né, que não afetam em nada o desenvolvimento e a saúde da planta, quando a gente passa a mão na folha, ela tá normal. Se for ataque de ácaro, vai ficar áspero, como se fosse uma lixa. Então o ácaro ele faz a folha ficar como se fosse uma lixa, né? E para você combater ele, simplesmente você vai misturar água e leite, tá? Leite de caixinha. Mistura os dois, água e leite, em partes iguais, um copinho de água, um copinho de leite, mistura, borrifa na parte de baixo das folhas das plantas que estão atacadas pelos ácaros, tá bom? Borrifou, você vai fazer isso 3 vezes por semana, durante 1 mês e meio, que vai resolver o seu problema. E também tem que observar se o substrato não tá ruim, né? Porque igual eu falo pra vocês, esses ataques geralmente eles vêm quando o substrato tá mantendo umidade demais, tá abafando demais as raízes, né? E a planta vai ficando fraca. Então, fiquem de olho nisso aí. Mas deu o ataque de ácaro, manchou do lado de baixo da folha, passou a mão, tá áspero, como se fosse uma lixa, simplesmente mistura água com leite, borrifa na planta que vai resolver o problema. As folhas que já estão atacadas não vai melhorar não, tá? Vai continuar do mesmo jeito. Você vai ver uma melhora quando ela começar a brotar e você vai ver que a folha nova vai vir saudável e não vai ser mais atacada, tá bom? E para terminar, né, para vocês combaterem pulgão, cochonilha e essas outras coisas, qualquer tipo de insetinho aí, besorrinho, percevejo, qualquer coisa que estiver afetando o seu cultivo, simplesmente inseticida, qualquer inseticida à base de água, tá bom? Tem que ser à base de água. Se você não utilizar inseticida à base de água, você acaba matando a planta, tá? Então tomem cuidado, tem que ser inseticida à base de água. Eu utilizo Caltrine aqui nas minhas plantas e dá super certo. Então se eu vejo um pulgão, se eu vejo uma cochonilha de carapaça, para quem não sabe o que é isso, o que é uma cochonilha de carapaça, são isso aqui, gente, ó, dá como se fosse uma manchinha, mas quando você passa a mão, você vê que é alguma coisa que tá grudada ali, tá vendo? Isso aqui eu já combati, vocês podem ver que elas continuam, mas estão mortas, ó. Aí quando a gente passa a mão assim, ó, a gente retira elas, ó. Então é uma espécie de cochonilha, ela é mais resistente, geralmente quando ela gruda na folha ela fica bem pregada mesmo, né? E simplesmente utilizou o inseticida, utiliza o Caltrine aí, né? Que geralmente é um inseticida porque o pessoal usa para matar barata, dá super certo, tá? Misturou uma tampinha para meio litro de água, borrifou na planta que tá afetada, tá bom? A gente só utiliza essas coisas em orquídeas que estão afetadas pelas pragas, pelas doenças, tá bom? Para você evitar isso, é só colocar as plantas no ambiente certo, com o substrato certo, a luminosidade correta, que vai tá tudo ok,
tá bom? Então assim, esse vídeo de hoje ficou como se fosse um filme, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido aí, tá bom? É lógico que não termina aqui, eu acho que assim, o canal, né, na verdade já é um curso de cultivo de orquídeas desde o início, porque tudo que eu aprendo, tudo que eu utilizo nas minhas plantas eu passo aqui para mostrar para vocês. Então, a partir de agora a gente continua com os vídeos normais, porém sempre aprendendo, né? Sempre vindo dicas novas. Então, quem conheceu o canal aí através desse nosso breve curso de cultivo de orquídeas, né? Continua aí, se inscreve no canal, tá? Que eu vou estar continuando a passar várias dicas. Quem quiser aí tiver alguma dúvida, né? Quiser saber mais sobre algum assunto aí que às vezes eu falei pouco, coloca aí nos comentários a sua dúvida, tá bom? Eu vou estar fazendo vários replantes também durante a próxima semana pra gente poder aprender ainda mais, né? Nesses vídeos aqui eu falei mais ou menos aí, é lógico, né? Expliquei bastante sobre os replantes, porém, não fiz vários replantes, né, nessas aulas aí, mas na próxima semana vocês podem aguardar pra gente estar fixando aí, né? Todo esse aprendizado na prática, tá bom? Então é isso, gente. Um beijão pra todo mundo. Fica todo mundo com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aí, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no canal, tá bom? Para mais dicas. Se vocês quiserem que amanhã eu venha com um vídeo de luminosidade, vocês colocam aí que hoje nem deu tempo, né, de a gente falar sobre luminosidade, mas amanhã eu venho aqui e falo sobre isso pra vocês. Vou falar o nome de cada planta e em cada lugar que elas têm que ficar, tá bom? Porque senão esse vídeo vai dar 1 hora de vídeo aqui e aí fica bem cansativo, tá? Então se inscreve aí, curte, compartilha com seus amigos. E é isso, um beijão pra todo mundo. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!